Isso aí, mano. Fatores que contribuem para o caráter. Ah, eu poderia desligar o ar-condicionado aqui? Ou vai fazer muito calor para vocês? Vai fazer? Pode desligar? É. Oi? Manuel, liga, aumenta um pouquinho a temperatura, por gentileza. Bom, com a queda do homem, com a queda do homem através do pecado, a imagem de Deus foi, sabe essa palavra? Deformada. Deformada na vida do homem e passou esse gene do homem a transferir todas essas informações para, é, para a posteridade. Uma coisa muito importante. É, doenças são hereditárias? Sim. Maldição hereditária também existe? Sim. Demônios hereditários existem? Também. Porque eles estão ali como demarcando o território para que toda a sua geração sofra dos mesmos dificuldades. Quantos já ouviram assim? Ah, minha mãe morreu disso e tal pessoa da minha família também morreu. Não sei quem foi um caso clássico assim que eu vi. Tipo, a Whitney Houston morreu dentro da banheira afogada porque usou droga. E lá, a filha também morreu do mesmo jeito. E ela era novinha, dentro de uma banheira. E aí? Meu pai morreu de tuberculose. Meu irmão teve tuberculose, minha irmã teve tuberculose e o outro meu irmão teve tuberculose. Quando chegou em mim, sai que aqui tem um sangue do cordeiro, não pega eu. A, a minha tataravó, ela era casada com um português, branco, dos olhos azuis e loiro. E ele veio para cá com a perseguição dos judeus sefaraditas ou sefaditas que saíram de Portugal. Chegou aqui no Brasil, ele chegou e casou com uma negra escrava. E aí, só que ela bebia muito. E eu tenho um tio avô, filho dessa minha tataravó. Uma família inteira foi dizimada por causa do alcoolismo e morreram tudo de cirrose. Então, eu vou falar sobre isso nessa parte, tá bom? Então, a vida espiritual de Adão foi corrompida e deformada e chegou a mim e a você. Se não fosse Jesus, a misericórdia, a gente estava fumado. É... Então, o plano redentor prevê a redenção concebido pelo Senhor. Agora sim, o que eu quero chamar muita atenção de você é que isso é uma realidade, gente. A Bíblia e a pregação não é um lugar de vocês ouvirem e falar, que interessante, que bacana. E como é que eu busco isso? Como é que eu aceito isso? Como é que eu recebo isso? Esse é o X da questão. Como que eu recebo as promessas de Deus, já que elas são tão grandes na minha vida? Depois eu vou ensinar o princípio bíblico a respeito disso. Então, Adão foi corrompido, veio até Jesus e Jesus, ao longo da sua caminhada, ele vai restaurar isso na tua vida. Esse é o propósito eterno de Deus. Fazer com que o caráter de Cristo esteja marcado e gravado. Lembra lá? Imprimir ou gravar em você.
E você precisa ser uma pessoa muito determinada e focada naquilo que você está vivendo. Então, o propósito de Deus através de Jesus é, seu desejo é levar-vos novamente a ser santo em toda a nossa forma de viver. Alguém lê Efésios 1:4? Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:15 e 16. Alguém lê primeiro Efésios 1:4? Aleluia. Você percebeu que a Bíblia está dizendo assim: antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Eu, em algum momento da minha vida, principalmente quando estava vivendo fora, quando eu li esse texto, eu falei bem assim: caramba, quer dizer que antes da fundação do mundo, antes de eu existir, saber quem eu era, ou de que um dia eu poderia conhecer o Senhor já sabia que eu viria e Ele me escolheu. Isso mexeu com a minha estrutura para dizer assim: eu não posso ser qualquer um. Eu não posso fazer as coisas de minha maneira. Eu não posso viver a vida do jeito que eu quero. Tem algum caminho. E um outro texto me levou a refletir quando o Senhor diz assim, fez uma parábola: saia pelo toda a terra e convide todas as pessoas para vir ao banquete. E as pessoas disseram: não, eu não quero vir para o banquete. Já leram esse texto? Já leram? Conhecem essa história? Então, assim, o que é que a parábola queria ensinar? É que o pai pegou os seus servos e falou bem assim: saia na cidade de Umuarama, convide todas as pessoas que você puder para vir ao banquete. E eles falaram bem assim: não, agora não, porque eu estou cuidando do meu negócio. Não, agora não, eu não vou porque eu vou cuidar da minha plantação. Não, eu não vou porque eu tenho algumas coisas a fazer. E aí depois Deus, o servo, revoltado com aquilo, chegou e falou bem assim: tá, se eles não quiseram, então vá e pegue, e convide outras pessoas para fazerem isso. E algumas pessoas chegaram, receberam o convite, foram lá, trocaram as vestes, entraram, e tem uma pessoa que entra que está com as vestes diferentes, que no texto dá para entender que é Satanás. Tipo, ô amigo, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: por que você não trocou as vestes? Você não tem veste da festa, do banquete. E manda expulsar aquele cara, aquela pessoa que está lá. Mas imagine que alguém te convida para um banquete. E aí alguém fala assim: eu tenho um encontro. Literalmente eu e você tem um encontro na eternidade, na mesa do banquete do rei. Foi convidado para a festa de um noivo, que é super importante, e eu estou vivendo a minha vida, tipo, ah, na hora que me der vontade eu vou lá. Ou na hora que eu quiser fazer o que eu quero, eu faço, porque. Só que você não perceberam que as vestes é as obras da obediência que você terá em santidade ao Senhor. E eu já falei sobre isso, que santidade são vestes. E você precisa estar mudada lá. Já foi mudado no teu espírito aqui. Tá faltando ela entrar aqui. Transformável, pois, pela renovação da vossa mente, para você saber como é boa, como é perfeita e agradável a vontade do Senhor. Tessalonicense, santificai-vos, pois, o teu espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Quem encontrou 1 Pedro 1, 15 e 16? Pode. Ou seja, se ele é santo, eu também posso ser. Por quê? Por causa da natureza de Deus
Deus venceu o mundo. Deus venceu o mundo enviando o seu Filho. Jesus venceu a Satanás. E o Espírito Santo vence a nossa carne. Deus venceu o mundo. Jesus venceu a Satanás. E o Espírito Santo venceu a nossa carne, se deixarmos morrer. Fatores de formação do caráter humano, que é isso daí. A herança genética. Quando Adão e Eva pecaram, seus genes foram afetados. Todos nós nascemos com a mesma influência interior para pecar. Na verdade, eu mudaria aquela palavra de influência, porque é influência aquilo que eu estou recebendo. E a palavra não diz isso. A palavra diz que por causa do pecado, o pecado habitou na vida de todos os descendentes. Vive na vida de todos os descendentes. Na educação, é de tremenda importância da educação na formação do caráter de um indivíduo. Já falamos aqui sobre a educação. A educação pode ser tanto a educação de pais e filhos, a educação pode ser também numa escola. Hoje, estamos vendo o combate daquele tipo de orientação woke, que seja o que você quiser, faça o que você quiser, toda uma influência satânica, que é desestruturar os governos, desestruturar as famílias, desestruturar a humanidade. Você pode ser aquilo que você quiser, você pode ser aquilo que você desejar. Não, a gente não pode ser feito isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele obedece uma ordem. Por mais que vocês digam assim, somos livres e podemos, que você quiser, fazer o que a gente quiser, nunca você é livre. Nunca você vai ser livre. Ou você é livre em Deus, ou você é escravo de Satanás. Mas ao mesmo tempo, quando você é livre para decidir a vontade de Deus, você se torna, entre aspas, um escravo. A palavra escravo, o apóstolo Paulo, escravo de Cristo, essa palavra escravidão, ela vem de um fundamento de quando quando se completava os 50 anos do jubileu, todo escravo que estava trabalhando na casa de algum senhor ou era vendido como família para a casa de alguém, para um senhor que tinha muito dinheiro, todo judeu que fazia isso, e é por isso que acontece o jubileu, que é os 50 anos, quando ele trabalhasse, se o seu chefe, se o seu senhor, a quem você foi vendido, ele te tratasse muito bem, te tratasse como alguém muito importante, mesmo sendo você escravo e tendo que fazer as coisas do seu trabalho, quando se completasse os 50 anos, ele chegava e ele era livre, ele era liberado daquele senhor, estava na Constituição de Israel. O que é que acontecia quando chegava esse tempo? O servo, que era o escravo, ele chegava para o senhor e falava bem assim, bom, eu não vou querer sair daqui, vejo que o senhor me ama, vejo que o senhor sempre cuidou de mim, eu tenho todas as coisas que eu preciso, vou deixar esse lugar para quê? Para viver em outro lugar, sendo que eu posso ter todas as coisas aqui. O senhor falava assim, vá até o sacerdote, fure a tua orelha, em sinal de escravidão a mim. E ele ia lá e furava a orelha. Furar a orelha é pecado? Na nossa cultura não tem isso, mas na cultura dele era o sinal de servo por amor. Eu tive a liberdade de sair, mas eu fui até o sacerdote, eu furei e agora eu sou um servo de amor. Agora eu sou livre porque eu amo você e vou vir nesse lugar. Paulo, servo de Cristo, escravo de Jesus Cristo, escolhido, não chamado pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Amo tanto ao Senhor que eu nunca mais quero te deixar. Servo, fura a orelha. Então assim, Jesus, ele não... E às vezes eu ouço uns louvores que falam assim, não me deixe ir. Ou seja, esse tipo de expressão, não me deixe... e algumas coisas assim nesse sentido. Jesus, ele nunca vai te obrigar a obedecê-lo. Nunca vai te obrigar, nunca ele vai te obrigar a amá-lo.
É você que tem que entender o quanto ele é precioso. É você que tem que entender o quanto é maravilhoso ser servo, escravo e deixar ele se tornar senhor da tua vida. A Bíblia muitas vezes fala assim: ele é o meu Senhor e Salvador. Salvador ele fez porque ele morreu na cruz, mas para se tornar Senhor, é você que decide que ele seja Senhor. Eu tinha muita dificuldade de chamar Jesus como Senhor. Você falava assim, porque eu falava Senhor, mas na força do hábito. Mas toda vez que eu orava nesse sentido, eu falava assim, eu acho que Jesus ainda não é meu Senhor, porque eu faço algumas coisas que não tem nada a ver da vontade dele. Então ele não é meu Senhor. Eu tinha dificuldade de chamar Deus como Pai. Pai, porque isso? Pai, porque aquilo? Eu chamava de Deus. Por quê? Porque eu entendia a palavra filho tem muito a ver com aquilo quem você é. Se você chama Deus de filho, de pai, é porque você é um verdadeiro filho, ou seja, tem uma vida. Aí você fala assim, Marcelo, mas você pode ter a vida do próprio Deus, você pode ser santo, mas é a Bíblia que está dizendo. Ser de santo porque eu... E aí, depois caiu uma ficha na minha mente e diz assim, santidade é o ato de eu andar em obediência a Ele. Porque eu nunca vou... Quer dizer, lá na eternidade sim, eu vou ter o corpo glorificado, eu vou ter a alma restaurada e vou ter meu espírito vivo e aceso de novo. Mas assim, eu estou nessa condição da carne. E aí eu estou andando em santidade, eu vou me revestindo de santidade, me revestindo na minha conduta de santidade, vou mudando o meu caráter, vou aperfeiçoando o meu caráter, para quando eu morrer, esse corpo ser transformado e revestido no corpo incorruptível. Então, na eternidade eu tenho toda essa plenitude, mas agora eu consigo andar em santidade. Exemplo, quando eu estou sendo tentado seja lá, vocês estão sendo tentados por alguma coisa, e você diz não ao pecado, você está andando em santidade. Ser de santo, porque ele é santo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Ele era obediente? As Escrituras vai dizer assim, ele teve que aprender a obedecer. Por que ele teve que aprender a obedecer? Porque teve vários momentos da vida dele que ele tinha que decidir. Ele não era uma carta marcada. Ele aprendeu a obedecer. É tão claro isso, não sei se para você, mas para mim, assim, quando Jesus vai para o Getsemane, ele fala, Pai, afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Então ele oração, ou seja, aquilo que eu estava explicando, a mente, o pensamento, o desejo e a vontade de Jesus era estar onde? Fugir. É claro isso? Mas ele falou, faz a sua vontade, ou seja, o Espírito decidiu e foi. Sofrendo a dor aqui, sofrendo escravo aqui, sofrendo chicotada aqui, sofrendo todas as coisas aqui. A alma, o pensamento, ele falou assim, a cruz é o meu lugar? Não, 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 eu não tenho um desejo disso. E eu também não quero ir para aquele lugar. Mas o Espírito, ele falou, olha, acorda, até aqui vocês não tiveram chance de me ajudar em oração. Por quê? Porque a alma estava dizendo assim, não vai. Não vai. Quando nós conseguimos vencer as tentações? Em oração. E confessando uma coisa muito importante que nós temos de diferença de Jesus e que é por causa dele que nós conseguimos isso, quando as tentações chegam diante de nós, nós confessamos aquilo que a palavra diz a respeito de nós e a tentação vai embora. Se Satanás chega para poder falar para Edmilson, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que, ou vem um pensamento, aí ele vai e deseja a vontade, mas aí o Espírito Santo fala assim, Edmilson, isso daí não é a vontade do Senhor. Ele fala assim, fora da minha vida, sai porque a palavra de Deus diz isso, 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 e isso, isso, isso. Sabe o que eu
estou fazendo? Eu estou resistindo ao diabo. Enquanto ele está jogando dardos inflamados do maligno na minha mente para que eu aceite a vontade dele e venha para o desejo e venha para a vontade, o Espírito Santo está me ajudando ali, lembrando das coisas, porque o Espírito Santo faz isso e ele vai lembrando e você precisa confessar. Porque senão, alguém já viu sendo tentado, alguém já foi muito tentado ao ponto de ceder, mas você não tinha força ou não conseguia verbalizar nada, é que Satanás ele começa assim, com um pensamento, mas ele vai te empurrando, até que você chegue num lugar onde você não tem escolha. A única escolha é aceitar. E como é que você recebe, como é que você ganha essa batalha? Você pega a palavra, que é a espada do Espírito, e começa a feri-lo, confessando a palavra. Se a palavra é uma espada do Espírito, quando você solta a palavra, você bate nele. É por isso que Paulo falou bem assim, quando ir por o mundo, esteja atento, você precisa ser revestido das armaduras, que é a espada, a couraça da justiça, capacete da salvação. Por que é capacete da salvação? Porque é na capacete que os pensamentos são protegidos, é a cabeça que é protegida. Mas a espada precisa ferir. Enquanto você defende dos dardos, você fere com o quê? Com palavra. E a gente não aprendeu isso na igreja. A igreja de Jesus não tem aprendido isso. Como que resistir ao diabo? Porque se ele fala e a nossa mente interpreta, a gente precisa falar. A gente não vence a nossa tentação calado. Lembra de Jesus? Oh, eu vejo que você é o Filho de Deus. Eu sei que você está com fome, quebra logo esse jejum e come logo transforma esse pedra em pão. Ele falou, não só de pão vive o homem. O que é que ele fez? Confessou a palavra. Aí ele, tá bom. Percebe que é 40 dias que ele está no deserto? Ou seja, Satanás veio com uma tentação, então Jesus. Eu ouvi no batismo, porque lembra que quando ele sai do batismo ele é levado ao deserto? Não está assim na escritura? Depois que Jesus foi batizado, desceu o Espírito sobre a vida dele e em seguida o Espírito Santo o impeliu ao deserto. Então ele chega lá no primeiro dia, está tudo bem com ele, no segundo dia está tudo bem, não está sentindo fome. No terceiro dia, já começa o estômago bater aqui na costa. Depois, quarto dia, quando chega no quinto dia, aí Satanás já começa ali, ó. Então, tudo bem? Eu ouvi no batismo que você é o Filho de Deus. Como filho de Deus, você tem todo o poder de Deus. Como filho de Deus, você tem o poder para. Por que você não quebra esse jejum e transforma essa pedra em pão? Nem só de pão viverá o homem. O que é que ele fez? Resistiu. Satanás deu uma rodada lá, voltou depois uns dias. Ele falou bem assim, por que você não se mata? Pegou ele, não sei se você é atento ao texto, mas levou Jesus. Onde é que Jesus estava? Mas onde é que ele estava? Ele foi levado ao deserto. A Bíblia falou que ele foi levado ao deserto. De uma hora para outra o texto diz que ele foi levado por Satanás ao pináculo do templo. O pináculo do templo mede 120 metros. O pináculo do templo mede do chão ao topo 120 metros. Ou seja, colocou Jesus lá. Aí você fala, um anjo levou a Jesus, ou seja, o mundo sobrenatural levou o material para aquele lugar. Porque Jesus não foi sozinho. Ele não podia subir, entre aspas, né? Aquele monte. Satanás levou, a Bíblia diz, levou ele ao pináculo. Uma referência igual é quando Ezequiel está lá na cativo, aí o Senhor pega o espírito de Ezequiel e leva para dentro do templo. E ele vê as mulheres se sacrificando a Talmuz, ao Deus Sol, ao Deus Lua. Mas onde é que estava Ezequiel? Cativeiro na Babilônia.
e levou ele lá no templo, onde as mulheres se chicoteavam e começaram a invocar o Deus Tamuz. Tá lá no texto. Então pegou a Jesus, levou no pináculo e falou bem assim: está escrito que o Senhor daria a ordem aos teus anjos. Aí ele falou bem assim: e? Então se joga aí, para saber que aí eu vou crer que você é o filho de Deus. Já viu aquela história que eu falei assim: mas você não é crente? Quero ver você fazer isso. Aí você: e agora? Você não é crente? Ou, que história é essa? Passando dificuldade, ou seja isso, não sei o quê. Não era Deus que ia fazer todas as coisas, aí você se revolta e toma a decisão que você quer para poder conseguir aquilo que você deseja. Ou que você precisa. Jesus estava com fome. O que Jesus estava dizendo é que nem só de pão viverá o homem, é que eu vivo aqui, no espírito, não é na alma. A alma não precisa comer. A alma não come nada. Quem precisa se alimentar é o corpo. E o corpo estava destinado a viver alguns dias de jejum. Depois ele passou mais alguns 21 dias e ele aparece lá para Jesus e falou assim: então, se você é filho de Deus, eu vou tentar você de outra coisa, tá? Porque duas já foi. Que duas é? A concupiscência dos olhos, olhou a pedra, transforma em pão e come. A concupiscência dos olhos, da carne. A carne é doida por glória, né? A carne ama uma honraria, um aplauso, esse tipo de coisa. Aí ele falou bem assim: então, eu sei que você é filho de Deus, não precisa você morrer na cruz, não. Você veio aqui por causa de quê? Para poder conseguir todas as coisas de volta para teu pai? Não, não faz isso. Deixa que eu crie um atalho para você. Te dou todos os reinos, porque a mim foi dado. Quem lê aquele texto fala assim: a mim foi dado? Foi dado através de quem? Quem deu? Alguém sabe me responder? Quem? Perfeito. Quem deu autoridade, o próprio Deus falou assim: domine sobre a terra, domine sobre isso, domine sobre aquilo, domine sobre aquilo outro. Satanás pecou, deu domínio para quem? Para Satanás. Aí Jesus aparece e ele fala assim: então tudo isso aqui me deram. Se você fizer isso, eu te devolvo. Mas aí quem era o Senhor de Jesus? Seria Satanás. Aí ele fala assim: não, aí você pegou pesado. Adorar somente ao Deus. Só Deus é digno de adoração. Você não é digno. Se prostrarem, eu te dou tudo. Não, eu não quero. Já viu quando alguém te oferece caminhos bem curtinho assim, para você conseguir as coisas? Aí você fala: não, 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 não. Isso é um caminho fácil, mas ou me traz retorno, mas não, eu prefiro não. Particularmente eu já passei por isso, por essa tentação aí. E ali, vamos lá, herança genética, passou de Adão. Educação, já falei. Referenciais próximos, pessoas que convivem de perto conosco têm uma grande influência na formação do nosso caráter. É real isso, né? Seu pai é a sua influência, sua mãe é a influência, seja positivo ou negativo, elas são referências e elas são referenciais, correto? Isso pode ser no positivo, isso também pode ser no negativo. Cultura e sociedade, é claro isso? Por exemplo, eu sou da Bahia. Quando as pessoas me veem e sabem que eu sou da Bahia, a minha cultura é o quê? Todo mundo fala isso, gente. E inclusive está uma polêmica sinistra naquele estado porque como é que chama? A Claudinha Leite, em vez de cantar o nome de um orixá, cantou o nome de Exuá. Ah, pra quê? Foi falar o nome de Jesus dentro daquele lugar, a Ivete tá dando indireta no show, lá, porque somos de cultura africana. Ela é branca. Lá. E a Daniela, não, porque todos os meus origens, lá. Cultura e sociedade. Cultura baiana,
Sociedade baiana. Circunstância adversa. Esse é o ponto. É onde a chave da nossa existência. Porque quando acontecem as dificuldades na nossa vida, mostra quem somos. Na hora que Jesus, eu dei o exemplo. Quando Jesus tomou o tapa na cara, o que é que ele fez? Deu outro? Não. Brigou, mandou matar. Uma das coisas mais importantes que eu percebi em Jesus é que ele tinha todo o poder para fazer qualquer coisa, mas ele não fazia. Ele não fazia. Quando Herodes pergunta assim, tu és o rei de Israel? Ele falou, tu dizes. Aí ele fala bem assim, mas você sabe que eu tenho todo o poder e autoridade para poder te liberar aqui? O que é que Jesus poderia falar? Então eu já orei ao Senhor. Olha só que oportunidade. Eu já orei ao Senhor pedindo que o cálice seja tirado. Vem um governador e me libera. Então tá bom, eu sou Jesus, o rei de Israel, me libera aí da morte. Foi isso que ele fez? Não, ele permaneceu em silêncio, porque qualquer coisa que ele pudesse falar, ele poderia ser liberado. E ele não queria ser liberado, ele queria estar lá. Uma outra coisa que ele comenta com os discípulos é assim, eu estou ansioso por esse dia. Até que esse dia venha, eu estou ansioso. Ansiedade é pecado? Não, depende. Ansiedade é um desejo por coisas do futuro. Ansiar é algo que está no futuro. Quais são as três coisas que acontecem? Ansiedade, estresse, muito trabalho no presente. E como é o nome daquela doença que a pessoa fica muito triste? E depressão é a tua vida ficou estagnada no passado, na perda ou no luto. Então, ansiedade é um desejo profundo pelas coisas do futuro. Estresse é o trabalho exagerado ou querendo fazer todas as coisas do presente. E depressão é a sua vida que ficou estagnada no luto no passado. E ele está falando assim, eu estou esperando por esse grande dia. Eu estou ansioso pela minha morte na cruz. É dolorida, mas eu tenho que passar. Quando passares pelas águas, quando passares pelo mar, vai lá. Circunstância diversa. As circunstâncias pelas quais uma pessoa passa na vida podem exercer grande influência sobre a personalidade e valores interiores. Concorda com isso? Muito. Seja qual for a sua dificuldade, você vai sempre optar em exemplo muito claro. É uma coisa que eu tenho preparado uma pregação sobre isso. Na verdade, eu já preguei isso em alguns lugares, mas é uma coisa que eu uso isso como exemplo. Davi era o rei de Israel e ele pecou com Betsaida. E tem um homem muito importante que era a boca de Deus no reinado de Davi. Alguém lembra? Natan é o profeta, mas assim, existia um conselheiro de Davi, muito importante, que a Bíblia vai dizer que ele era boca de Deus. Aitofel. Aitofel era um homem boca de Deus. Já viu aqueles profetas que você vai na Assembleia de Deus? Aquela mulher é boca de Deus. Aquele homem é boca de Deus. Na verdade, ele não era pai de Betseba. Ele era quando exatamente. Na verdade, era quando Davi falava assim: quem é aquela mulher que eu vi tomando banho naquele lugar? Era pecado o fato de ele ter visto ela? Não, porque ela estava tomando banho ao ar livre na casa dela. Davi foi Davi que correu para poder ver. Davi saiu no jardim dele e quando ele olha, depara com aquela cena. Só que a mulher estava longe. Então ele não via só o corpo tomando banho. O que é que chamou a atenção? Ele volta para casa e fala bem assim, chama os seus guardas e quem é aquela mulher que está tomando banho lá naquele lugar? Né? Fala assim, Betsaida. Ela é filha de Elã. Filha de Elã. Com quê? Mas assim, não era para ele estar porque era um tempo de guerra, mas era a casa dele.
Ele não estava na casa dela, ele não foi lá na casa dela. Ele estava na casa dela, não era o tempo de os reis irem para a guerra. Porque a Bíblia vai dizer assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi estava na casa, no palácio dele. Assim, não significa que era pecado. Ele deveria estar, mas não estava. Mas a grande, é, a- nem é o fato de ter desejado, porque desejar não é pecado, porque Jesus desejou ter aquele reino. O fato é que ele não aceitou isso, porque o desejo pode bater. O desejo vem, os pensamentos vêm e passam. O pecado está em si, você cometer esse desejo, ou pensar e desejar dessa forma. É aí que está o pecado. Exatamente, realizar, porque é um desejo. Eu imagine que alguém chega lá e fala, vem te esculacha na frente de todo mundo e você fala, nossa, meu desejo era matar. Mas você matou? Não. E onde é que está o pecado? Em lugar nenhum. Só que aí, os soldados, os seguranças, seja lá quem for que está ali, fala bem assim, ela é filha de Elã. Ela é filha de Elã. Aí ele sabia quem era Elã. Ele fala, tá bom, manda chamar ela. Já viu quando o Espírito Santo assim, não faça isso, não vá por aqui, não vá por ali? Foi justamente essa foi a dica. Ela é filha de Elã. Aitofel é pai de Elã, que é pai de Urias, o marido de Betsaida. O que é que acontece? Ninguém sabe da história, porque Davi camuflou essa mandar Urias para negócio. Ele não falou, chegou lá no reinado dele, olha lá pessoal, vou mandar Urias para aquele lugar. Ele camuflou. Manda Urias, chamou o chefe do exército dele, manda Urias, coloca dentro na primeira linha, faz isso, faz aquilo outro. E aí o que é que aconteceu? Matou, é, mas aí ele fala bem assim, bom, eu sou rei, o meu pecado tá tudo bem, tá um negócio. Aí Natan vem, conta aquela história, todo mundo sabe, e ele fala, você é o pecador, e aí todo mundo fala bem assim, qual a diferença de Davi para o outro? É que Davi reconheceu o pecado. Tá, beleza. Outras pessoas reconheceram também o pecado, e tá tudo bem. E aí o que é que acontece? Aitofel, quando eu estava lendo o texto, eu ficava assim, por que que Aitofel, que era a boca de Deus, um homem super usado por Deus, ficou com raiva de Davi? Porque o texto não diz que Elã é filho de Aitofel. Isso só vai ser dito no final de 1 Samuel, que quando vai contar da genealogia. E aí eu falava assim, mas por que que Aitofel ficou com raiva? Ao ponto de Aitofel chegar e falar bem assim, levou Absalão para ser consagrado e depois falou bem assim, então, o que é que você faria? Me dá não sei quantos homens aí que eu vou atrás de Davi para matar Davi. Ué, alguém que era conselheiro, amigo de Davi, alguém próximo de Davi, de uma hora para outra, quer matar Davi? O que é que está acontecendo com esse homem? Olha lá, as circunstâncias adversas pelas quais as pessoas passam podem exercer grande influência sobre sua personalidade e valores interiores. Aquele homem que era extremamente usado por Deus, em vez de liberar o perdão, ele acatou, desejou matar, e Davi foi só salvo porque Davi, ainda por causa do pecado, ele orou ao Senhor e falou bem assim, Senhor, faz com que os conselhos de Aitofel seja confundido. Vem um homem e fala bem assim, não, Absalão, eu acho que o conselho de Aitofel não é interessante. Sabe por quê? O teu pai é um perito em guerra. Se você mandar esse Aitofel aí, com um monte de soldado, na vigília, ele vai estar intocado em algum lugar esperando você e vai matar. E sabe o que vai acontecer? Todas as pessoas de Israel vão saber que você é um homem fraco, porque Davi venceu vocês. Então o conselho dele não é bom. Sabe o que Aitofel fez? Absalão falou bem assim, eu acho que o conselho de Abissai parece. Abissai é melhor do que o teu, Aitofel. Sabe o que Aitofel fez? Foi para casa, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. Um homem poderosamente usado por Deus, por causa das circunstâncias diversas, pode exercer influência sobre sua personalidade e valores interiores. E aí?
Que hora termina essa aula? 10? Tá. Vou fazer só 5 minutinhos. Falei tudo dos fatores. A influência espiritual. Ah, faltou só a influência espiritual. Olha lá, a influência espiritual. O fator determinado da formação do caráter na minha próxima aula, tá ok? Por último aí, fatores, influências espirituais. É mais do que certo o poder espiritual sobre a vida das pessoas. Correto? Então, isso influencia o caráter? Influencia. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas assim, dentro da minha cultura, aquilo que eu posso falar, eu já presenciei inúmeros poder espiritual na vida de pessoas. Houve um tempo que eu fui músico, né? E eu fui um tempo e eu fui músico e uma dessas vezes eu estava tocando num hotel e voltei na madrugada e eu estava dormindo dentro do carro. E aí quando eu cheguei na casa onde todas as pessoas guardavam seu instrumento e depois iam embora, o meu instrumento, como era um saxofone, eu guardava comigo e levava comigo, mas a banda, instrumento, bateria, guitarra, foi estudar nessa casa. Só que na hora que os carros chegaram, em frente tinha uma casa onde as pessoas recebiam entidades. E era mais ou menos 1 hora da manhã, mas assim. Os tambores tocavam com tanta exatidão, com tanta ênfase, com tanto poder. E os meus amigos que eram da banda falaram assim: vamos lá para poder comer o caruru. Aí eu acordei assim, olhei para a cara deles e falei bem assim: se eu fosse vocês, eu não iria lá. Porque aquela comida está sendo oferecida a sacrifício. E seja o Deus, qualquer Deus que estejam a quem é o Deus estão oferecendo, você vai participar da comida oferecida aos deuses. Eu não queria falar que era isso, que era aquilo outro, porque muitas vezes não cabia. Mas eu falei assim, aquela música e aquela comida está sendo oferecida a alguma entidade ou algum Deus que eles acham que é Deus. Então, se vocês forem lá, você vai participar da mesa. E Paulo fala sobre isso, lembra? Não podeis comer da mesa dos falsos deuses e do Deus eterno. Exatamente. Que vem aquela comida das comidas sacrificadas ou não. Então assim. E aí eu falei isso. Só que o rapaz que estava dirigindo, que a gente chamava ele de Tiago, ele falou: vamos, gente, entra dentro do carro, já vou embora. E eu fui embora com ele. E aí ele me deixou em casa, era um sábado, passou o domingo, segunda, terça, começou o ensaio novamente, e aí quando eu tive no ensaio, eu tô lá ensaiando com eles, e eu já era crente, tá, gente? E tava lá ensaiando com eles porque minha primeira profissão era saxofonista. E aí eles pararam e falaram assim: ô Marcelinho, eles só me chamam, minha cidade e minha família só me chamam de Marcelinho. Ô Marcelinho, a gente não comeu não, tá? A gente não foi lá não. E eu sem entender o que eles estavam falando, porque eles pararam e saíram pra poder falar isso. Eu falei, comeram o quê? Foram pra onde? Fomos lá naquela casa lá. Aí eu falei, ah, tá bom então. Tá bom então. Beleza, aí vamos continuar a ensaiar, ensaiando. E esse cara que estava dirigindo o carro aqui comentou sobre isso. Hoje ele mora em Liverpool e ele era da igreja da Lagoinha, em Liverpool. E eu encontrei, por incrível que pareça, esse povo. Eu nem sabia que eles tinham mudado para lá. E eu tô lá no Zap comentando sobre malas e bagagem, não sei o que. Entrou uma menina, entrou um cara, comentou comigo. E quando ele viu minha foto, ele falou assim: ô Marcelinho, tudo jóia? Eu sou tal pessoa. Eu falei, e aí
Você não lembra de mim, não? Eu falei, eu toquei na banda. Eu toquei na banda que você tocava. Eu falei, cara, eu não lembro do teu nome. Aí ele falou do apelido, né? Eu falei, nossa, você tá aqui? Ele falou, tô. Aí amanhã você fala comigo que eu vou ir. Não sabia que você tava aqui, vou ir entregar o que você precisa. Aí quando foi no outro dia, entrou a esposa dele, que era a filha de um casal de missionários que trabalhava comigo em Leus. Aí ela entrou, conversou comigo, eu falei, ué, vocês estão aqui? Que é isso? Aí ele falou, não, estamos aqui na igreja da Lagoinha em Liverpool. E aí encontraram comigo, queriam que eu ficasse lá para poder ajudar, porque um dos pastores no período da Covid foi embora. E ele sabia que eu era pastor e queria que eu ficasse lá. Eu falei, não dá para ficar aqui porque eu vou ficar ilegal. Ele, não, vamos fazer isso, alguma coisa. Eu falei, não, 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 não. Aí completei os dias da quarentena e fui embora e segui minha vida. Mas assim, uma palavra que você libera, uma semente que você planta, muitas vezes não tem resposta ali, mas em algum momento traz isso. Você só precisa plantar. A obrigação de fazer crescer a semente e colher é do Espírito Santo. Por isso que você não tem glória. Por isso que a glória não pertence a você. A sua obrigação é semear. Semeia a boa palavra. Essas palavras que eu preguei aqui é uma semeadura. Quando que vai frutificar? Não sei. Mas as palavras são vida. As sementes são palavras e as palavras são semente. E ela vai encontrar uma terra fértil. E quando ela encontrar a terra fértil, ela dá o fruto para o qual Deus deseja. Amém? Guardem isso daqui, porque na minha próxima aula eu vou fazer isso daqui é a cruz do Calvário. É a relação de Deus, de Jesus com Deus. E depois eu vou desenhar o paralelo, que é a relação de Jesus com a humanidade. Então, o meu espírito se conecta com Deus e a minha alma se conecta com as pessoas. Eu vou falar sobre isso na minha próxima aula, amém? Bacana? Deu bacana, né? Eu espero que vocês bebam da água do Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o teu amor, teu evangelho, tua crucificação, tua santidade, teu amor, teu perdão. Jesus, muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser. Abençoa, Senhor. Eu sei que a vida deles já são abençoada, porque o Senhor está na vida deles. Peço que as sementes, Senhor, frutifiquem, que o inimigo não roube e que no tempo oportuno o Senhor tenha a oportunidade de trazer vida, espírito de conhecimento e sabedoria. Eu oro, assim como Paulo orava pelo pessoal de Efésio, de Colossenses, que o espírito de sabedoria e de conhecimento venha sobre a vida deles, Pai, para que eles possam experimentar, ter experiência própria com o Senhor, e nunca seja eu, ou seja outros pastores, ou seja alguém, mas o Senhor mesmo, tendo experiência de vida e própria com cada filho teu, porque cada vida que pertence ao Senhor, foi o Senhor que morreu pela vida deles, e aí ao Senhor toda a glória, a vida deles seja uma oferta agradável ao Senhor, para que o Senhor possa recebê-lo na eternidade, assim como é o teu desejo de estar junto com teu Pai e os seus filhos, ao qual o Pai te deste. Em nome de Jesus é que eu oro e bendigo ao teu nome. Amém. Abençoa a nossa chegada à nossa casa, para a glória do teu Filho Jesus, para a glória de Deus e para a glória do Espírito Santo. Amém.